Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para quem for assistir essa aula gravada, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário que vocês vão ver essa aula. Vamos começar, então, mais uma aula, a segunda aula do nosso módulo de manutenção, nosso segundo encontro presencial. Lembrando que na semana passada nós tivemos a apresentação do nosso módulo, qual eu expliquei também um pouco sobre a história do computador e tudo mais. Alguns não puderam assistir essa aula ao vivo. Hoje eu percebo que a turma ainda está um pouco mais cheia, mas ainda está faltando muita gente, né? Então, galera, vamos se atentar aí. Quem não puder ver a aula ao vivo, não esqueça de ver ela gravada depois, né? Eu ainda não vi, não corrigi ainda as atividades de quem assistiu gravada para lançar a presença de vocês. Mas nunca se esqueçam, tá, gente? Se você não puder ver a aula no sábado, não tem disponibilidade de ver ela no sábado pela manhã, ela está disponível a semana inteira para que você possa assistir. E na quarta-feira, eu passei uma atividade complementar para vocês, certo? Para vocês fazerem diretamente dentro do Avalon. Eu ainda não corrigi, não sei que todo mundo fez, mas quem não fez, não esqueça de fazer, para que assim vocês não fiquem sem a avaliação dessa tarefa, tá bom? Bom, hoje eu falo que é a minha aula preferida de todo esse módulo, porque é a aula que a gente vai falar sobre hardware, certo? É a aula que a gente vai tratar, realmente vai conhecer um computador a fundo. Por quê? Para a gente poder reparar um computador, para a gente ter a experiência, a gente tem que saber, literalmente, onde a gente está pondo a mão, né? Então, é extremamente importante que vocês conheçam esses componentes, que vocês tenham a ciência de como eles funcionam, de como a gente pode fazer uma detecção de defeito de uma forma mais plena, como é que a gente consegue, conhecendo cada peça, conhecendo a função dela, poder fazer um diagnóstico mais preciso e, assim, a gente evitar que a gente coloque, então, outro problema, então, no nosso computador. Maria Evelyn, eu vou te adicionar no Avalon daqui, eu vou te adicionar aqui. No final da aula, quando a gente encerrar a gravação aqui, eu vou te adicionar na aula, tá bom? Lá no Avalon, tá bom? Que aí você já faz a sua atividade, se você ainda não está lá, você já vai estar inserida na turma, e aí você já vai conseguir, então, fazer a sua as suas atividades, tá bom? Bom, só lembrando a vocês que essa aula também vai ficar gravada, tá bom? Assim como todas as aulas desse módulo, quem já teve aula comigo já me conhece, sabe o meu método, sabe que toda aula minha tem atividade no final, então vamos todo mundo prestar atenção. Hoje vocês têm que prestar atenção, porque hoje é uma aula que vai englobar muito detalhe, tá bom? Alguém tem alguma objeção antes de começar? Podemos colocar o slide aí, então? Pode seguir, galera? Bom, eu vou entender isso como um sim. Bom, eu vou colocar então o slide aqui, compartilhar o slide com vocês. Colocar a minha carinha aqui no meio, para parecer que eu não estou olhando para o lado. Quem me conhece já sabe que eu tenho toque com isso. Aí. Venha para cá. Bom, galera, vocês vão me ver que eu toda hora vou estar virando aqui, né? Porque a minha segunda tela está aparecendo aqui em cima. Deixa eu virar aqui o monitor. Né? A tela com o slide para vocês está aparecendo aqui em cima. Então, vamos começar. Hoje é o nosso segundo encontro presencial. Vamos falar, então, sobre hardware, certo? Vamos falar um pouco, conhecer a fundo o que são todos os componentes do computador, tá bom? E é importante, igual eu falei para vocês, que vocês prestem atenção em cada detalhe para que, para que vocês não fiquem perdidos, para que vocês não fiquem perdidos em nenhuma peça, no conceito, no que ela faz e tudo mais. É extremamente importante que vocês prestem atenção em tudo que aparecer aqui embaixo, tá bom? No slide que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Bom, então vamos começar então a nossa aula. Cadê minha setinha do mouse? Venha para cá e vamos para o primeiro slide aí. Vamos lá, gente. Primeiramente, a gente precisa entender o que é hardware, certo? Gente, hardware, basicamente, é todo componente físico do meu computador. Seja ele interno, seja ele externo. É preciso a gente entender o seguinte. Eu falei de peça, eu falei de hardware. Ou seja, qualquer componente físico que faça determinada função em um computador, ele é o hardware, certo? Então, por exemplo, cada é o conjunto das peças, tanto internas quanto externas, que elas fazem determinada função para fazer com que o computador funcione, certo?
Todas elas trabalham em conjunto, certo? Uma é interdependente da outra, certo? E todas elas vão fazer o quê? Vão fazer com que os comandos os comandos do usuário, eles sejam obedecidos, entendeu? Que cada uma das funções do computador, elas consigam acontecer, então, de forma mais plena, entendeu? Ou seja, a gente não precisa ter um conceito muito rebuscado sobre hardware. É só a gente pensar o seguinte, a gente falou de peça, a gente falou de hardware. Dário, você perguntou, seria teclado, mouse, processador, tudo isso daí vai envolver hardware, entendeu? Então, sempre quando você tiver esse conceito, sempre quando vir à mente, vir à tona a palavra hardware, a gente está falando de qualquer peça do computador, de qualquer peça que vai fazer, então, o computador funcionar. Ficou bem claro para todo mundo aí? Exato. O Lucas deu um conceito. É porque, assim, tem muita gente que não iria entender dessa forma, entendeu, Lucas? Mas é basicamente isso, entendeu? Tudo aquilo que interage com a parte lógica do computador, a gente entende como hardware, entendeu? Semana que vem a gente vai ter aula de software, que a gente vai falar sobre software, como ele interage com o hardware e tudo mais, né? Mas é basicamente isso que você falou, né? Porque eu quis explicar meio que de uma forma mais fácil para que todo mundo compreendesse de uma forma mais tranquila. Entendeu? Bom, e assim, o profissional que faz a manutenção em um computador, ele precisa ter o conhecimento de cada peça, precisa ter o conhecimento sobre o hardware. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir fazer um diagnóstico seguro. Eu até cheguei a citar para vocês o seguinte: vamos supor, por exemplo, que você pega um computador de um cliente seu, ou até mesmo um computador seu, que esteja apresentando algum tipo de defeito. E aí você pega lá para arrumar. Só que aí você não tem o conhecimento pleno sobre isso. E aí você vai na peça que está danificada, você vai em outra peça. E aí o que pode acontecer? Você não resolve o problema e você acaba criando um outro problema. Então você tem uma perda de tempo, você tem uma perda de dinheiro, entendeu? Você acaba trazendo um prejuízo não só para você, mas também para, por exemplo, se for um computador de outra pessoa, outra pessoa vai ter que desembolsar mais tempo, aí vai ter que desembolsar mais dinheiro. Então é extremamente necessário que a gente conheça os componentes de hardware para que assim a gente não se sinta perdido quando a gente pegar um computador com defeito, entendeu? A gente já vai direto na raiz do problema. A gente tendo esse conhecimento, 80% dos problemas de hardware a gente já consegue resolver. Entendeu? Não é para a gente pensar. Eu perguntei na minha turma presencial aqui se eles já tinham algum conhecimento em manutenção. Eu falo, não, professor, nunca mexi. E é normal, porque quando a gente não tem ainda a experiência que vocês vão adquirir nesse módulo, tudo parece um bicho de sete cabeças. Mas vocês vão ver que não é, vocês vão ver que é super tranquilo, que vai ser muito. Esse módulo, gente, vocês vão adorar, principalmente a partir de hoje, quando a gente começar a tratar com peça, entendeu? Tratar com hardware, tratar realmente de colocar a mão na massa para fazer o computador funcionar. E a partir de hoje, né, a partir de agora, a gente vai fazer uma viagem com todos os componentes básicos de um computador. O que cada um faz, a importância de cada um no funcionamento da máquina e como a gente faz essa detecção de uma forma eficiente, né? Vão ser apresentados cada um dos componentes, as suas funções, né? Assim, infelizmente, essa questão de... Eu vou mostrar cada uma das peças aqui para vocês, né? Vocês só não vão poder pegar, né? Porque, no caso, só as turmas presenciais que conseguem, né? Mas eu vou mostrar os detalhes de cada uma delas para vocês, como é que elas funcionam, como vocês devem manipular essas peças e tudo mais, né? Se um dia vocês tiverem a curiosidade, podem comparecer à unidade aqui da Enet para vocês poderem ver as peças e tudo mais. Eu estou disponível aqui todos os dias, eu posso estar separando um tempinho para a gente poder fazer isso, tá bom? Mas eu vou tentar aqui apresentar o máximo possível, mesmo a gente estando numa aula gravada, uma aula online, eu vou tentar tornar essa aula mais dinâmica possível para que assim vocês consigam entender melhor. Vamos começar então com o primeiro componente, que vamos lá. Opa! Que é a placa-mãe. Pô, venha para cá. Aqui, ó. Essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo. Nesse momento eu vou só tirar o compartilhamento do slide para a imagem ficar maior, tá bom? Essa peça que vocês estão vendo aqui, ó, a placa-mãe, certo? Essa aqui, a placa-mãe, ela é a principal peça do computador. Por quê? Porque é onde todos os outros componentes estão conectados. Tudo do computador, direto ou indiretamente, tem ligação com a placa-mãe.
certo? Que é o quê? É onde eu tenho aqui, se vocês olharem uma placa-mãe, eu vou tentar aproximar aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas se vocês olharem, a placa-mãe ela tem um monte de risquinhos assim. Isso daqui, essa é uma placa que ela é feita de silício, e eu tenho aqui esses riscos que são o quê, gente? Terminais, circuitos eletrônicos, certo? Que fazem o quê? A condutividade elétrica entre os componentes que fazem esses componentes, então, entenderem os comandos do usuário, entenderem as linguagens e fazer com que eles executem os comandos que cada aplicativo pede, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho todo o processamento de dados, todo como é gerenciado o armazenamento do computador, os dispositivos periféricos e como todos eles são conectados na máquina, certo? Alguém aqui nunca tinha visto uma placa-mãe de perto? Todo mundo já viu alguma vez um computador desmontado? Já viu uma placa-mãe? Alguém, podem responder aí no chat, certo? E aí agora eu vou detalhar para vocês como é que funciona cada componente da placa-mãe, entendeu? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho diversas conexões, né, que elas podem ser divididas. Eu tenho as conexões internas, que são essas que vocês estão vendo aqui, que eu só tenho acesso a elas quando o computador, quando eu abro o computador para fazer algum tipo de manutenção, para fazer algum tipo de limpeza e tudo mais, de upgrade, certo? Ou seja, são conexões que o usuário, no dia a dia, não tem acesso, certo? Que são aqui memória RAM, o socket PCI Express. Eu vou explicar cada um deles para vocês, tá, gente? Essas conexões que eu só tenho acesso quando eu abro a máquina são as conexões internas. E eu tenho também... Sim, eu vou chegar nessa parte lá na frente, Dário. Vou te explicar. E aqui eu tenho as conexões externas, que são essas que vocês têm completo acesso, que elas ficam na parte de baixo do computador, que elas são onde eu faço o gerenciamento, que é onde eu faço a conexão dos meus periféricos. E essas daqui, elas ficam do lado de fora do gabinete, que é onde vocês têm o completo acesso. Entendeu? E aí, por exemplo, eu vou voltar aqui no slide para vocês poderem ver melhor essa parte aqui. Vamos lá. Opa, vamos voltar aqui para a minha outra tela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma placa-mãe que ela foi demonstrada nesse slide. Não é a mesma placa-mãe que tem aqui na aula, certo? Essa daí que eu coloquei no slide é uma placa-mãe que ela tem mais recursos, certo? E aí a gente vai poder ver melhor cada um dos componentes, entendeu? Vamos lá. O primeiro deles que a gente vai pegar é o soquete do processador, que é essa parte que fica no meio, que é onde eu vou colocar o processador do meu computador, certo? Eu acho que vai ficar melhor mostrando mesmo, sem ser pelo slide nesse caso, certo? Vamos lá. Vou parar aqui novamente. Então, aqui eu tenho o soquete do meu processador, que ele fica bem aqui no meio, certo? Aqui é onde eu vou colocar o processador da minha máquina. Seja ele Intel, seja ele AMD, certo? Eu tenho aqui o soquete onde vai o meu processador. Só lembrando o seguinte, vou pegar aqui um exemplo, um processador Intel aqui, que eu tenho aqui na minha mão. Lembrando, esse processador aqui, conforme vocês estão vendo, ele é quadrado. Não é retangular, ele é quadrado, ele tem 4 lados iguais. Se vocês forem ver aqui, teoricamente, ele encaixaria de qualquer forma, mas não é assim que funciona, certo? Então, a gente tem que ter um extremo cuidado. Aqui dentro do soquete, eu tenho milhares de pinos que eles ficam aqui dentro. Não façam isso que eu estou fazendo porque essa placa está danificada, então isso aqui é como não fazer, certo? Essa parte aqui, ela não deve ser tocada, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho uns pinos de metal que eles são muito frágeis, que é onde eu vou fazer a conexão com o meu processador, se no caso ele for Intel, certo? Os pinos, eles ficam aqui no soquete. E aqui é uma parte que é muito frágil, que você tem que ter extremo cuidado na hora de colocar o processador. Por quê? O processador ele só vai encaixar de um jeito. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Todo processador, no caso do Intel, ele tem um cortezinho aqui do lado, ó. Ele tem um corte aqui e outro corte aqui. Esse corte ele não fica no meio, ou seja, ele não é simétrico. Justamente por quê? Porque aqui na placa-mãe, no soquete, eu vou ter dois conectores, duas travinhas de plástico que elas ficam aqui, ó. Duas guias, entendeu? Por que que tem essas guias? Justamente para saber onde que o processador como ele tem que ser encaixado, certo? E outra coisa também que vocês têm que notar é o seguinte, se aquele processador ele é compatível com a placa-mãe. Como vocês vão ver isso? Toda placa-mãe, se você não tiver a caixa dela, se você não tiver as especificações dela, vai ter escrito aqui em cima uma seguinte informação. É porque não vai focar bem.
Deixa eu ver. Não vai dar para vocês verem. Mas geralmente tem escrito aqui LGA e um número na frente. Que isso aqui é o quê? Que vai indicar o soquete do processador. Por exemplo, essa placa aqui, ela é uma LGA 1200. Ou seja, obrigatoriamente, o processador também tem que ser LGA 1200. Ah, professor, então se eu pegar um processador que seja com outra numeração, tipo um 1151, não vai caber? Não, não vai caber. Nem tentem encaixar, senão você vai danificar as duas peças. Um processador 1151 só serve numa placa 1151. Um 1200 só serve numa placa 1200. Um 2099. Tem dezenas de soquetes aí que vocês têm que prestar atenção. Então, por exemplo, você vai montar uma máquina nova, vai montar uma máquina gamer, quer montar um computador? Beleza. Vai comprar a placa-mãe? Compra os dois juntos, para você não correr o risco de você comprar um que seja incompatível com o outro. O soquete tem que ser igual. Aqui na placa-mãe, sempre está informando qual que é o LGA, qual que é o soquete. Professor, e no processador, como é que eu consigo saber qual que é o soquete do processador? Aqui no processador não tem escrito. Então, o que você faz? Você vai acessar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou acessar um site aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela do outro site. Vamos lá, eu vou entrar aqui. Eu vou pegar este processador que está aqui na minha mão, que é um i3-10100F. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no Google. 10100F. E aí eu vou entrar aqui, ó, no site da Intel. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, ó. Eu entrei aqui no site da Intel. E aí, ó, aqui, cadê a tela do Zoom? Vou compartilhar aqui com vocês, olha só. Eu entrei aqui, ó, e aí vocês vão ver o seguinte, ó, que aqui na minha página, aqui, ó, eu entrei aqui na página que tem as especificações deste processador. E aí vocês vão ver o seguinte, aqui eu tenho, ó, número de núcleos, número de threads, frequência, parará, parará. E aí vocês vão ver aqui embaixo, ó, soquetes suportados. E aí tem aqui, ó, LGA 1200, igual o daqui, ó. LGA 1200, ou seja, esse processador 10100F, que vocês estão vendo aqui na minha mão, ele serve, então, nessa placa-mãe, que é uma placa 1200. Se o soquete dele fosse diferente, ele já não serviria. Então, é bastante importante que vocês compreendam isso. Aqui vai o meu processador, certo? E é necessário que o soquete do processador, ele seja totalmente compatível com o processador que eu vou colocar, certo? Diferença básica entre, por exemplo, Intel e AMD. Intel, os pinos, eles ficam na placa-mãe, certo? A AMD, os pinos, eles ficam no processador. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado do seguinte, na hora de encaixar. Como é que eu vou encaixar esse processador aqui na minha placa-mãe quando ela é Intel? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu posso colocar ele até meio inclinado assim, ó. Eu coloquei aqui e, ó, encaixou. E aí eu vou fechar aqui, vou fechar a minha, a minha trava do soquete, beleza. Só que, como o processador AMD, ele é um processador que os pinos ficam nele, o que vai acontecer? Eu não posso colocar ele inclinado, senão os pinos eles vão empenar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o soquete do AMD é cheio de furinhos, então, e aí tem os pinos, eu simplesmente vou colocar ele assim direto na vertical. E aí os pinos vão encaixar. E aí você tem que ter um cuidado. O processador AMD, se amassar um pino daquele, você perde o processador. Né? Então, todo o cuidado que a gente tem que ter nessa parte de processador e nessa parte de soquete. Nesse componente, alguém ficou com alguma dúvida? Sussa para todo mundo, a explicação ficou difícil, ficou fácil, ficou rápido demais, devagar, e aí? Pode seguir, galera? Ótimo. Vou pegar aqui, vamos voltar para o nosso slide. Próximo componente. Vamos lá. A próxima parte da placa-mãe que a gente vai citar é os slots de memória RAM. Esse eu não preciso nem cancelar a tela, porque vai dar para ver tranquilo. Os slots de memória RAM, eles ficam aqui, ó, na parte superior aqui da placa-mãe, né, conforme vocês estão vendo, certo? E aqui é onde eu vou literalmente colocar a memória RAM do meu computador, certo? Ele pode ter travinha dos dois lados, ou, por exemplo, essa placa-mãe aqui só tem trava em apenas um lado do slot. Aqui, ó. Não, isso aqui não vai diminuir nada o desempenho do computador. Tem placa-mães que só tem um slot de memória, tem outras que tem dois, igual essa, tem outras que tem quatro. Servidores podem ter até 32 slots, vai depender
do tipo de computador do tipo de computador que é utilizado, a utilização daquele computador, certo? Outra conexão que eu tenho aqui em cima uma conexão de 24 pinos, que é a conexão da fonte de alimentação. Para essa placa funcionar, para tudo que está conectado aqui, eu vou precisar de energia elétrica. Então, a energia elétrica que ela vai provir da fonte tem dois encaixes. Eu tenho esse daqui, que vai entrar 5 volts aqui, e eu tenho outro que ele fica do lado aqui do processador, que ele vai entrar 12, certo? Então, essas duas conexões. Mesma coisa também, ó, eu tenho um vinco aqui nessa conexão. Aqui, ó, ele tem um vinco por quê? Porque aqui, apesar dele ser simétrico, ele só encaixa de uma forma, para você não encaixar ao contrário e acabar provocando um curto na sua placa. A memória RAM também, se vocês forem ver aqui no slot da memória RAM, ela tem uma divisão que fica bem aqui no meio, que é onde vai encaixar o quê? Esse vinco aqui da memória RAM, ó. Só que ele também não é simétrico, ele não fica no meio, que é por quê? Para você não encaixar a memória de forma invertida, certo? Eu tenho aqui também a conexão SATA. A conexão SATA, que é essa conexão aqui, ó. Vocês estão vendo aí na imagem. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo aqui na imagem a conexão SATA, essa conexão que ela tem um formato de um L, certo? Que é onde eu vou colocar o quê? Os meus dispositivos de armazenamento, ou seja, HD, SSD, drive de CD, apesar que na época isso existia, né? Eu colocava aqui no meu conector SATA. Por quê? Agora eu pergunto para vocês, por que que o conector SATA ele tem esse encaixe no formato de L? Arrisquem aí, quem pode responder aí para mim? Hein, galera? Por que que a conexão SATA tem esse conector dele tem um formato de um L deitado? Se ninguém responder, eu vou escolher um, hein? Gente, é exatamente, Eric. Para não encaixar errado, entendeu? O conector SATA, ele só encaixa o conector SATA, ele só encaixa de uma única forma, entendeu? Se eu encaixar errado, eu posso fechar um curto e queimar meu HD. Então, por isso tem essa segurança do conector ter esse formato de um L, entendeu? Por isso que ele tem, justamente porque o encaixe dele é assimétrico. Ele não vai encaixar se o cabo tiver invertido, ok? Bom, qual que é o outro próximo componente? Vamos lá? Vamos lá, vamos seguir. Aqui eu tenho uma conexão que é o NVMe, que tem nas placas-mães mais novas, que é uma conexão que você consegue encaixar um SSD diretamente na placa-mãe sem precisar de cabos. É um tipo de SSD que ele é muito específico, certo? E eu tenho também a conexão PCI Express, que é essa conexão que fica aqui embaixo, ó. Que é onde eu vou colocar o quê? Placa de vídeo. Essa conexão PCI... Essas três aqui são PCI Express. Eu tenho essa maior, que é onde eu vou colocar o quê? Quero ter uma performance melhor nos meus jogos e tudo mais, vou colocar uma placa de vídeo. Então, eu vou colocar nesse slot aqui, ó, certo? Eu coloco, então, nesse slot uma placa de vídeo aí na minha placa-mãe, certo? Aí, por exemplo, professor, e esses dois pequenininhos que ficam aqui? Esses daqui também são PCI Express, mas eles são de velocidades menores. Para que que eles servem? Por exemplo, eu tenho um computador de mesa, um desktop, e a internet dele funciona via cabo, certo? E aí eu quero colocar a internet Wi-Fi para funcionar. Eu posso comprar uma plaquinha, certo? Que ela é uma plaquinha Wi-Fi que ela vai aqui nesse slot. Vou até mostrar uma imagem para vocês. Eu tinha aqui, mas o professor Rodrigo jogou fora. E eu vou matar ele por isso. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui a imagem de uma placa Wi-Fi aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui no Google uma imagem para mostrar para vocês. Vou abrir aqui. Aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Isso daqui é uma placa Wi-Fi PCI Express. Vocês estão vendo que o conector dela, vou até aproximar.
Vocês estão vendo que é um conector bem pequenininho? Esse conector, ele vai aqui, ó. Ele vai aqui, nessa parte de baixo aqui, nessa conexão. E aí você pode colocar outros periféricos no seu computador. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Exemplo. Tenho um computador, coloquei uma placa de vídeo. Beleza. Vou colocar aqui na placa de vídeo, para deixar meu computador melhor para jogar. Olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu com um dos conectores aqui, gente? Sim, eles também só encaixam de um jeito, ô Eric. Sim, essa placa aqui, Vitória, é uma placa de PC, tá bom? É para desktop, ela não serve em notebook, ela é só para PC mesmo. Olha só, gente. Olha o que aconteceu aqui. Tampou um dos conectores. Olha só, eu só tenho um disponível. O outro, meio que... Porque essa placa de vídeo aqui, ela tem um dissipador. Entendeu? E por ela ter um dissipador, o que vai acontecer? Olha só, tampou aqui o conector. E, por exemplo, tem placas de vídeo que elas são muito maiores, né? Se você pegar essas placas gamers, mesmo da linha RTX, por exemplo, elas vão tampar muito mais. Então, a gente tem que ter todo o cuidado na hora que a gente vai comprar um outro componente para o nosso computador. Entendeu? Porque, não, se você pegar uma 4090, ela tampa tudo isso daqui, ela vai ocupar tudo isso. Então, por exemplo, comprei uma placa Wi-Fi para o meu computador, mas aí eu tenho uma placa de vídeo enorme. Eu não vou poder colocar ela aqui. Por quê? Porque o corpo da placa está tampando. Então, é preciso que você veja se o seu computador não só tem o slot, mas se ele também tem espaço aqui, se a placa de vídeo não está tapando o outro conector. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado aí, ok? Bom, vamos passar então para o próximo. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide aqui. E aqui são as conexões externas, igual eu falei para vocês. As conexões externas da placa-mãe. Eu vou até mostrar aqui novamente. Deixa eu tirar essa placa daqui, essa placa de vídeo, já que eu já demonstrei. Volte para cá. Aqui as conexões externas, conforme vocês estão vendo. Né? E vocês estão vendo aí no slide, então, ó, eu tenho a conexão PS2, que ela era muito usada, usada para teclado e mouse. Ainda tem placas que utilizam, né? Apesar que hoje é muito difícil a gente achar um mouse que ele seja PS2, um teclado PS2. Hoje a gente já utiliza tudo no padrão USB. Eu tenho aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí, eu tenho as saídas de vídeo, que elas podem ser tanto VGA quanto HDMI. Tem algumas, igual a do slide aí, que ela tem também um padrão que é o DisplayPort. Eu tenho porta USB, tanto 2.0 quanto 3.0. E aí que vem a diferença. Qual que é a diferença? O USB 2.0, ela tem uma velocidade, é uma tecnologia mais antiga. Então, ela tem uma velocidade menor de transferência de dados e também de amperagem de energia. Então, por exemplo, se eu peguei lá um pendrive, eu baixei um monte de músicas e eu quero colocar essas músicas para rodar no pendrive para eu ouvir no meu carro. Então, se eu pegar dois pendrives iguais e colocar a mesma quantidade de arquivos, o pendrive com USB 2.0 vai demorar mais para copiar essas informações, certo? E aí hoje, por exemplo, hoje a gente já tem o USB 3.1, né, que o conector ele é um azul mais clarinho, certo? Não é um azul tão escuro. Eu tenho o USB 3.2 e eu já tenho alguns dispositivos até que já tem o USB 4. O USB 4, por exemplo, os novos MacBook Pro e também os iPad Pro, todos eles já são USB 4.0, né? Então, é uma velocidade de transferência que ela é muito mais veloz. E geralmente, por exemplo, a maioria, não falo todos, a maioria dos dispositivos que tem USB 3.2, por exemplo, eles já são USB no tipo C, certo? Eu pego pelo meu computador pessoal. Eu tenho um MacBook Pro de 2020 e ele já é USB 3.2. E a porta dele, ele só tem portas USB tipo C, ele não tem USB normal, certo? Então, isso daí vai influir diretamente na velocidade de transferência dos arquivos, entendeu? Eu tenho também a porta Ethernet, que vocês conhecem, que é a porta onde eu vou conectar o meu cabo de rede para fazer a minha conexão via internet, certo? Ou conexão numa rede. Os servidores, eles costumam... por exemplo, se vocês pegarem... Aqui os desktops, eles costumam ter só uma. Mas, por exemplo, se vocês pegarem servidor, costuma ter duas, quatro, vai depender do tipo de utilização. Dário, utilizar em teclado não vai fazer diferença. Assim, em questão de periférico, que não há transferência de arquivo, nesse caso não faz diferença. Eu, pelo menos, nunca vi diferença. Você pode... Aqui, por exemplo,
nesse computador que está aqui, eu estou usando um mouse sem fio. E aí eu fiz um teste um dia. É um mouse sem fio da Microsoft. E eu fiz um teste. Conectei na porta USB 2.0 e na 3.0. Pelo menos aqui não fez diferença. Certo? Bom, mas você... talvez em games, talvez possa dar uma diferença. Eu vou até trazer, eu vou tentar trazer alguma coisa a respeito disso na próxima aula. Mas pelo menos eu aqui no meu uso não vi diferença, né? Para uso normal eu não vi diferença. E aí eu tenho as portas de áudio. As portas de áudio que elas ficam aqui embaixo, que eu tenho geralmente 3 portas. A rosa, que é uma porta que é para entrada de microfone. A verde, que é uma saída de áudio para fone de ouvido ou para caixa de som. Agora eu lanço a braba para vocês. E essa azul aqui, gente, o que que é? Podem chutar. Esse aqui não vai valer nota. Podem dar o chute aí que vocês quiserem. E aí, o que que é essa portinha azul aí, gente? Não, todas elas são para o som. Não, câmera também não é não. Aqui eu tô falando, aqui são só portas somente de áudio, não tem nada de imagem aqui. Caixa de som seria na verde. O microfone é na rosa. E aí? Vamos lá, gente, eu vou revelar para vocês, porque isso daqui muita gente não sabe. Eu tenho aqui uma porta para microfone e uma saída para fone de ouvido. Essa azul aqui é uma entrada também de linha. Exemplo, eu quero fazer brincar, é, eu quero ligar, por exemplo, o som que está saindo em um aparelho, eu quero ligar que ele saia no computador, uma placa de captura. Ou eu quero ligar um instrumento musical no computador, ele vai vir nessa linha aqui. Ah, mas por que que eu não posso ligar no microfone? Porque se você ligar no microfone, o som do instrumento vai ficar todo distorcido, entendeu? Porque ali é uma entrada unicamente para voz. Entenderam a diferença? Qualquer coisa que vai entrar de áudio, mas que não seja voz, vai entrar, então, nessa porta aqui de cor azul. Agora, se for voz, eu coloco na porta de cor rosa. Igual eu falei para vocês. Se vocês colocarem uma entrada, um instrumento musical na porta do microfone, na hora que vocês forem tocar, o som vai ficar distorcido. Entendeu? Só que aí que tá, Dário. Você pode até ligar, mas para ligar é necessário primeiro que você tenha um. É bom você ligar com um amplificador, certo? Porque se você ligar uma guitarra direto, primeiro, pode correr risco do som não sair ou até de você queimar a porta, entendeu? Então, o Lucas, é uma questão que muita gente não sabe, essa daí, certo? Então é bem interessante a gente já descobrir por que que serve essa porta azul de áudio nas placas-mãe, entendeu? É uma curiosidade a mais aí que eu trouxe para vocês. Bom, vamos voltar aqui o nosso slide. Agora vamos falar do processador, né? O processador que é esse carinha aqui que vocês viram, que é o que faz todo o gerenciamento, todo o processo. Eu não preciso nem minimizar o slide aqui que vocês todos conseguem ver. É o que faz todos os cálculos, todos os algoritmos, né? Que faça com que o computador execute todas as funções que vocês precisam aí. Não só o computador. O smartphone de vocês também tem um processador. Se eu pegar um tablet, ele tem um processador. Um relógio inteligente, ele tem um processador. Certo? Todos, claro, são diversas utilizações diferentes, arquiteturas diferentes, mas todos eles fazem esses cálculos, esses algoritmos, certo? Eu tenho milhares de microchips aqui que vão fazer esses cálculos, essas sequências lógicas que fazem com que o computador, então, execute esses bilhões de cálculos por segundo que cada um deles fazem, entendeu? Bom, opa, volta. E aí, por exemplo, o processador, ele tem uma memória aqui dentro dele, certo? Que é uma memória que armazena dados durante o uso, que a gente chama de memória cache, certo? E aí, quanto mais memória cache tiver um processador, mais eficiente esse processador vai ter. Por exemplo, quando vocês, por exemplo, estão ouvindo música no Spotify, não dá, não vai dar, não. Sempre, é bom atualizar, mas por enquanto não estiver dando nenhum tipo de problema, travamento, pode seguir. O que acontece? Vocês estão lá ouvindo música no Spotify de vocês,
e a internet caiu. Mas aí você consegue replicar, repetir de novo aquela música, ou você tá lá no Google Chrome, ele fecha as abas, e aí quando você reinicia o Google Chrome, ele tá lá, deseja abrir as abas que estavam abertas anteriormente? Tá, mas como é que o computador sabe? Aí vem, então, a memória cache, que é onde fica salvo tudo isso. É uma memória temporária, certo? Que apaga os dados assim que o computador é desligado, entendeu? E todo processador, ele é medido por clock, certo? Que ele indica o quê? É um clock que ele é medido em hertz, certo? É uma unidade de frequência, conforme vocês viram nas aulas que vocês tanto amam de física, certo? E, por exemplo, um processador de 2 GHz, ele é capaz de fazer 2 bilhões de cálculos por segundo. Olha só o tamanho da potência o tanto de coisas que ele é capaz de fazer para executar uma função. E aí, quanto mais clock um processador tiver, mais forte ele é para tarefas mais pesadas e, consequentemente, ele gasta mais energia. Vamos supor, por exemplo, eu tenho aqui um processador que é um Core i3, um 10100F. Ele tem 3,6 GHz. Ele faz 3 bilhões e 600 milhões de cálculos por segundo. Aí, por exemplo, eu vou pegar o meu notebook pessoal. Eu tenho o processador. Sim, Vitória, todos os slides vai estar tudo disponível no Avalon, tá bom? Eu tenho o processador do meu computador, que ele é de 1,4 GHz. Pô, professor, então o processador do seu computador é uma porcaria, né? Não. Não é que ele é ruim. Só que a gente tem que ver a utilização de cada um. O meu computador pessoal é um notebook. Vocês concordam comigo que se o notebook tivesse um processador de 3,6 GHz, ele conseguiria ficar pelo menos 1 hora fora da tomada? Não, ele não consegue. Então, por exemplo, dispositivos móveis, eles têm uma tendência a ter um clock de processamento menor para que eles consigam processar mais energia, para que eles consigam ser mais eficientes em energia. E aí a gente vai chegar em outro ponto, que é isso aqui, ó, a questão dos núcleos, certo? O que é um núcleo de um processador? Vamos imaginar esse processador aqui. Ele é um quad-core. Ele tem 4 núcleos. Então é como se ele tivesse 4 pequenos processadores dentro dele. Que aí ele consegue gerenciar melhor as atividades que ele faz. Por exemplo, se vocês pegarem o celular de vocês, o celular da Samsung, da LG, da Xiaomi, vai estar lá, processador octa-core, que ele tem 8 núcleos. E por que é feita essa divisão por núcleos? Vamos pensar comigo. Vou pegar o meu celular aqui. O meu celular, ele tem um processador de 6 núcleos. O que a Apple faz quando ela coloca um processador de 6 núcleos? Ela pega 2 núcleos para desempenho e 4 de economia de energia. Mas como isso, professor? Quando o celular está aqui, ó, com a tela desligada, quando o meu celular está aqui, ó, com a tela desligada, travado no meu bolso, ele precisa estar gastando tudo do processador? Não, ele tem que gastar para manter a bateria dele funcionando e para ele receber notificações, receber chamadas e tudo mais. Agora, eu venho aqui e abro um jogo mega pesado no meu celular. Aí o que o processador vai entender? Não, agora ele está precisando de desempenho. Então eles vai habilitar os outros 2 núcleos de economia os 2 núcleos de desempenho. E aí ele vai funcionar na sua totalidade. Entendeu? Agora, quando ele está ocioso, ele opera apenas com os de economia de energia. Entendeu? É igual você pegar, por exemplo, tem os processadores de computador, eles também estão fazendo isso. A Samsung recentemente ela lançou um notebook o Book S, que ele tem um processador de 5 núcleos, que são 4 núcleos de economia de energia, e esse quinto núcleo, ele é muito potente. Então, quando ele precisa de uma eficiência maior, ele ativa só esse núcleo e os outros funcionam, e a bateria dele dura mais de 10 horas. Então, por isso que existe essa divisão por núcleo, porque aí você consegue direcionar melhor a utilização do computador, do processador, de acordo com a atividade que está sendo feita. Conseguiram entender isso? Deu para pegar, galera? Por isso que o iPhone descarrega mais do que o normal. Vitória, também tem outra questão. Até o iPhone 10, o iPhone, a bateria dele era muito pequena em relação, por exemplo, aos celulares com Android. Agora, depois do iPhone 10S, do 10R e do iPhone 11, o gerenciamento melhorou, entendeu? Mas, assim, o Android ainda leva vantagem porque eles utilizam baterias muito grandes.
Por exemplo, se eu não me engano, esse aqui meu, que é um iPhone 11, ele tem uma bateria de 2.700 miliamperes. Você pega a Samsung que tem 5.000, 6.000 miliamperes, entendeu? Então, por isso que eles realmente vão durar mais, ok? Bom, então, Lucas, o meu também está durando o dia inteiro, mas também depende muito do meu uso. A minha saúde da bateria já diminuiu bastante, meu aparelho já tem mais de um ano, mas isso também acaba influindo também. O meu, pelo menos, dura o dia inteiro, né? Mas, por exemplo, você pegar a Samsung, tem Samsung aí que dura 2 dias. Eu já tive celular da Samsung que durou 2 dias e meio, e por aí vai. Mas também o que influi muito nisso é o quê? A questão do processamento, do gerenciamento dos núcleos do processador, certo? Então, todo mundo entendeu, né? Essa parte de núcleo, economia de energia e desempenho? Pode seguir? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na minha tela de novo. E aí, os principais fabricantes de processador, né, que nós temos hoje para computador, nós temos três principais fabricantes. Igual eu falei para vocês, a Intel, a AMD, que também fabrica processador de vídeo, e a Apple, que nos casos, desde 2021, todos os computadores da Apple são com processadores da própria Apple, certo? Diferença básica. Intel, o processador é liso, o soquete, os pinos eles ficam na placa-mãe. A AMD é o inverso. Os pinos ficam no processador e a placa-mãe eu tenho lá o soquete cheio de furinhos. No caso da Apple, não tem nenhum nem outro. Por quê? Porque os processadores eles são soldados na placa-mãe. Não tem como você fazer upgrade, não tem como você tirar, não tem como você colocar. Diga, Lucas, qual que é a sua dúvida? Diga aí, é o tempo só de eu respirar aqui também. Ah, gente, outra dica, tá? Enquanto ele escreve aí, ó. Forem manipular um processador, nunca peguem ele assim, tá? Nunca peguem nessa parte, não. No caso da Apple, como faz para fazer uma manutenção de um processador? Não faz. Vamos tirar, não? Não, ele é soldado. Se você pegar um computador da Apple, é... tá mais para cima a mensagem? Deixa eu ver aqui. Ah, não apareceu aqui para mim. Então, o computador da Apple, por exemplo, eu tenho aqui a minha placa-mãe. Todos esses componentes que eu estou mostrando separados para vocês, nos casos dos computadores Apple, todos eles é uma peça só. É tudo soldado. A memória RAM não é separada, ela é soldada na placa. O processador é soldado na placa. O SSD é soldado na placa. Então, tudo isso é uma peça só. O maior medo do professor Alex é dar problema no computador dele. Porque não tem dinheiro para arrumar, não. Porque quebrou uma peça, você compromete todo o resto. Entendeu? Enfim, vamos seguir aqui então. Tem gente até que conserta, mas é um processo tão penoso e não é garantido assim. Tem que desoldar da placa e tudo mais. Melhor não. Enfim. Bom, o Dário, a Apple inventa moda, mas todo mundo resolveu seguir. Esse notebook da Samsung que eu falei para você, o Book S, os notebooks mais finos da Samsung, todos eles também têm um processador soldado. Não dá para tirar mais. Processador, SSD, tudo já virou tendência agora. Porque, segundo eles, isso facilita o processo na hora de fabricar. Fica mais barata a fabricação, a montagem, entendeu? O consumidor que se ferra depois. Bom, agora vamos falar de memória, né? Quando a gente fala de memória, a gente sempre tem em vista o quê? Uma peça que ela serve para... não dá para fazer upgrade depois, nenhum. Então, vamos voltando. Quando a gente fala de memória, a gente sempre fala de algo que é para armazenar alguma coisa, armazenar arquivo, armazenar informação, certo? Então, para a gente armazenar essas informações, a gente precisa de memória e hoje vocês vão conhecer os diversos tipos de memória. Nós temos memórias que elas são fixas, memórias que são removíveis, memórias que são temporárias e memórias que são permanentes. Então, Vitória, eu acho que até umas 11h30 eu consigo terminar, tá bom? Quem foi que perguntou? Isso, até umas 11h30. Exatamente, Eric. É uma estratégia que para gastar mais, infelizmente, para gastar mais no conserto da máquina. Então, hoje a gente vai falar de todos os tipos. Agora vamos falar de todos os tipos de memória que um computador tem, ok? A primeira delas, que é a memória
ROM, né? Que é, esse nome vem o quê? Read Only Access, ou seja, memória apenas de leitura. É uma memória que uma vez ela é gravada, eu não consigo regravar em cima dela. Se vocês pegarem a placa-mãe aqui, ó, vou cancelar aqui a tela para mostrar para vocês. Se vocês pegarem aqui na placa-mãe, eu tenho diversos chips aqui, ó. Eu tenho diversos microchips aqui, diversos componentes, que são chips de memória que eles têm informações a respeito do funcionamento da placa. Isso aqui é gravado na hora que a placa é fabricada. E uma vez que essas informações são gravadas, por exemplo, Dário, você citou a questão da BIOS. A BIOS ela é gravada e a partir do momento eu não consigo, de forma oficial, fazer uma regravação em cima dela. Entendeu? Por quê? Porque isso é feito no processo fabril. É igual, por exemplo, quando alguém, não sei aqui se alguém já gravou um CD virgem com algum conteúdo, comprou a mídia virgem e gravou o CD. A partir do momento... Não, vou pegar, não precisa nem ser uma mídia virgem. Você tem um CD de um jogo e você consegue gravar alguma coisa em cima desse CD? Não, você não consegue. Por quê? Porque aquele CD é um CD-ROM. Então, a partir do momento que você grava ali, você não consegue regravar informações em cima daquela mídia. Entendeu? Agora, vamos para outra aqui, que é... Cadê a seta no mouse? Está aqui. A memória RAM. A memória RAM, galera, que é a memória mais importante do computador. Essa pecinha aqui, ó. Que ela funciona, inclusive, quando o sistema operacional nem iniciou ainda, certo? Ela foi desde quando... nem com o Diamond Tools. Se a mídia ela não for regravável, Dário, não tem como fazer. Nem com o Diamond Tools, ele, na verdade, ele só vai emular aquela mídia, certo? Aqui, a memória RAM. É a memória mais importante do computador. Desde o momento que você liga o computador, ela vai gerenciar todo o armazenamento do computador. Aqui eu tenho diversos chips, que é onde ficam gravadas as informações do uso do computador. Quanto mais memória RAM um computador tiver, mais aplicativos ele consegue executar ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai armazenando as informações daqueles aplicativos, daqueles programas aqui dentro. E ela é uma memória volátil, ou seja, é uma memória que, a partir do momento que eu desligo o meu computador, as informações que estão aqui, elas são apagadas, certo? E aí, outra coisa também, aí tem a questão do barramento, a memória ela pode ser, aí tem o barramento, hoje essa aqui é uma memória DDR4, e aí tem a memória DDR3, DDR2, hoje a gente já está no DDR5, e é extremamente importante, geralmente é escrito aqui na memória RAM qual que é o barramento. Por quê? Porque a placa-mãe também tem que ser compatível, geralmente é escrito aqui no slot de memória RAM. Aqui, por exemplo, está escrito aqui, ó, DDR4. Então, você tem que se atentar para não... Você tem que se atentar para você não comprar a memória incorreta. Também tem, assim como o processador, ela também tem que ser compatível com a placa-mãe. Eric, velocidade da memória RAM. A memória RAM, na verdade, ela tem uma capacidade e ela tem uma frequência. Essa frequência tem algumas placas-mãe e algumas memórias, principalmente gamer, que você consegue dar um overclock, aumentar essa frequência. Só que você diminui a vida útil. Entendeu? Então, tudo bem, Dado. Depois você assiste a gravada, tá bom? Eu vou anotar sua presença aqui, tá? Vamos lá. E aí ela vai coletar os dados, ela coleta os dados da memória, né? Vamos lá, o quê? Coleta os dados da memória padrão para gerenciar exatamente, certo? E aí o que acontece? Você tem que se atentar a isso também, para verificar se você não comprou uma memória de forma incorreta. E outra coisa, vamos lá, vamos seguir aqui. É necessário que a gente se atente ao seguinte, qual o tipo de dispositivo que a gente vai mexer. Por quê? Os notebooks, por exemplo, eles não usam uma memória deste tamanho. A memória dos notebooks ela é menor. Ela tem aproximadamente 50% do tamanho da memória de um desktop, certo? Então, é preciso a gente não se atentar não só ao barramento, à frequência, mas também verificar se você está fazendo isso para um desktop ou para um notebook, que o notebook ele costuma ser menor. Tem alguns desktops, por exemplo, tem um da Dell, que o gabinete dele é desse tamanhozinho assim. Por ele ser pequeno, ele também usa memória de notebook. Então, é extremamente necessário que você verifique o tipo de memória. E aí, a gente tem um terceiro tipo, que é o quê? A memória on-board. A memória on-board é o quê, gente? É a memória quando ela é soldada. É o caso dos Macs, que é igual eu falei para vocês, ó. Essa imagem que vocês estão vendo no slide aí é uma placa-mãe de um Mac. A placa-mãe inteira tá aí. E aí, ó, esses chips pequenos que vocês estão vendo aí à esquerda são os chips de memória que eles são soldados. Não tem como eu fazer upgrade,
não tem como eu tirar. Aí na parte de baixo eu tenho o processador e tudo mais, certo? Então é uma memória que eu não tenho como tirar, como fazer upgrade, ok? Bom, agora vamos falar do SSD. O SSD aqui, onde é que ele está? Está aqui. Esse aqui que é um componente de armazenamento permanente, certo? Ou seja, onde ficam armazenados o sistema operacional, as suas músicas, as suas fotos, os documentos, certo? E assim, durante muito tempo, ele foi uma coisa muito restrita a computadores mais caros. Por quê? Porque a gente tinha esse outro carinha aqui, ó, o HD. O HD, que também era uma unidade de armazenamento, certo? E ele era muito usado para quê? Ele era usado para armazenar. Só que aí, o que acontece? O SSD foi substituindo ele aos poucos. Por quê? Porque ele tem uma eficiência muito maior. Eu vou explicar para vocês por que o SSD substituiu o HD. E assim, o preço também deles está muito parecido, apesar do HD ainda ser mais barato. Por quê? Eu vou pegar quando eu comecei na informática lá em 2010. Tipo, um HD de 500 GB, igual esse daqui, ele custava uns R$ 300. Se você pegasse um SSD de 500 GB, ele ia custar mais de R$ 3.000. Hoje não, a diferença é menor, né? Então, por isso que o SSD se popularizou. E qual que é a grande desvantagem do HD? O HD, como é que ele funciona? Eu tenho aqui dentro, ele é um disco, que ele é selado a vácuo, ele não pode ser aberto. E eu tenho um disco metálico aqui dentro que ele fica girando. Ele fica girando numa rotação muito alta, pá, 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 e tem uma agulha que ela fica lendo ele. É uma agulha de um material que fica lendo e aí ela lê os arquivos. Os arquivos estão dentro desse disco. Esse disco não tem incidência de luz, não tem incidência de nenhum componente externo. Vocês concordam comigo que, então, que tem uma pecinha se mexendo aqui dentro, que é, no caso, a agulha? Vocês concordam comigo que tem uma peça móvel aqui dentro? Então, o que é que vai acontecer? Aí você vai transportar o seu computador de um lugar para outro, tá fazendo uma mudança em casa. E aí você vai, escorrega, o computador cai no chão. O HD vai e sofre uma pancada. Assim. Esse HD você acha que vai funcionar de novo? Vocês concordam comigo que se tem uma peça se mexendo aqui dentro, uma agulha, essa agulha não vai sair do lugar? E ela pode até arranhar o disco que está aqui dentro. E aí o HD, o computador vai começar a travar, ele pode até parar de funcionar e você pode até ter uma perda de arquivos, certo? Então, essa é uma grande desvantagem que o SSD, que o HD tinha, dele ser muito frágil, dele não suportar pancada, dele não suportar. Se você pegar dois notebooks iguais, com a mesma configuração, eu acho que não machuquei meu dedo dando essa pancada aqui, viu? É, pegar dois notebooks com configuração igual e você começar a fazer assim com os dois, ó, balançar os dois notebooks com eles ligados. 1 minuto esse daqui vai travar. Por quê? Porque você tira, o HD ele não aguenta muita vibração, não aguenta muita pancada. O SSD não. Eu não tenho nada que se mexe aqui dentro. Eu tenho um chip de memória igual o chip de memória RAM. É um monte de chip assim, ó, que ele armazena as informações aqui e aí ele consegue ser muito mais rápido. O computador com SSD liga muito mais veloz e ele funciona muito mais rápido, então, para abrir os aplicativos. E aí eu tenho os tipos de SSD, certo? Eu tenho o SSD do tipo SATA, que é esse que vocês estão vendo na minha mão, que ele tem esse conector de L igual ao do HD. Eu tenho o mini SATA, que ele é menorzinho assim, ele é muito mais difícil de achar, ele já foi mais popular, hoje não tem. Eu tenho esse terceiro aí, que ele tem vindo em muitos notebooks mais novos, que é o NVMe. Ele encaixa diretamente na placa-mãe, ele não tem nenhum tipo de cabinho e tudo mais, então ele é um SSD muito mais rápido e pequenininho. E eu tenho esse que é o M2. A única diferença que você vai ver entre o M2 e o NVMe é os cortes. Se vocês verem, o NVMe ele tem apenas um cortezinho lá no conector. O M2 ele tem dois cortes. Muito cuidado com isso, gente. Por quê? Existe notebook que vem com M2 e existe notebook que vem com NVMe. Já peguei caso de amigo meu que se confundiu, o notebook dele era M2 e ele comprou um NVMe. E aí ele acabou tendo um baita de um prejuízo, porque ele comprou um SSD muito grande e não teve como devolver, certo? Então, todo cuidado com isso. Verifiquem a configuração do notebook para saber qual que é o SSD que ele tem que ser usado. É caro por si. Esse não. É caro esse de baixo, esse daqui, ó, o PCI Express, que ele é muito usado em servidor, certo? Que esse daí já é um SSD bem mais caro e bem mais difícil de achar. E aí eu tenho aqui o HD, igual eu falei para vocês, ele foi usado durante muito tempo, certo? Eu tenho um disco móvel que se move aqui dentro e que lê os arquivos. Agora eu pergunto para vocês,
Chutem aí, se vocês não souberem, claro. O HD, ainda tem alguma vantagem de eu usar HD? Além do preço? De ter um HD no computador em vez de um SSD? E aí, o que vocês acham? Vamos ver se eles adivinham qual é. Então, Eric, o que você acha que pode ser? Já que você... Você foi na mosca. A durabilidade. Exatamente. Você usou o termo correto. Por quê? Vamos supor, por exemplo, que eu vou pegar um papel e eu começo a rabiscar ele com uma caneta. E aí, depois eu quero apagar isso, passar um corretivo e eu escrevo em cima de onde está o corretivo. Vocês concordam comigo que se eu fizer isso várias vezes, vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais escrever em cima do papel? Que eu vou estar escrevendo em corretivo, por exemplo, e que vai borrar tudo que eu escrever? É isso que acontece com o SSD. O SSD ele tem uma taxa de inscrição e apagamento mais frágil. Então, vai chegar uma hora que de tanto eu colocar dados, apagar, apagar, colocar, apagar, colocar por cima, o SSD ele vai começar a perder sua eficiência. O HD não. Semana retrasada, eu trouxe um HD meu para fazer um backup aqui no computador daqui. Esse HD meu ele tem 15 anos que eu comprei e até hoje ele está funcionando. Um SSD com 10 anos ele já vai começar a perder eficiência. Então, sabe o que eu recomendo muitas vezes? Você tem um desktop? Use um SSD para você guardar o seu sistema operacional. Guardar seus arquivos, fotos e músicas, use um HD. Porque aí você tem maior capacidade, um preço menor e você tem mais durabilidade. É uma dica, entendeu? Então, é uma coisa a se levar em conta, entendeu? Que o HD, ele não morreu. O HD ainda tem o seu mercado. Por isso, por exemplo, que o HD, ele é muito usado em servidor. O servidor fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é muito mais vantagem. O SSD não aguenta essa carga de trabalho sem desligar. Entendeu? Até agora estão começando a vir uns HDs para servidor, mas eles são caríssimos, gente. São caríssimos. E aí não compensa ainda para quem trabalha com essa parte de servidor. Bom, e aí eu tenho aqui alguns tipos de HD. Depois se vocês verem isso, eu vou pular, certo? Para ficar mais rápido. E eu tenho aí, gente, a memória flash. O que é a memória flash? Basicamente é uma memória que você consegue inserir no seu computador e retirar sem precisar desligar a máquina. Exemplo, um pendrive, um cartão de memória, certo? E são dispositivos de armazenamento rápido. Então, qualquer dispositivo que você, por exemplo, o pendrive, você não precisa desligar a máquina para tirar, para colocar. Você pode colocar direto. Então, isso, no caso, caracteriza a memória flash. Aí eu tenho a outra peça aqui, que é a fonte de alimentação. Tá aqui, ó. Que é o quê? Que vai dar toda a energia que o seu computador precisa para funcionar. Todos os componentes, eles são ligados aqui na fonte. Vocês estão vendo aqui que eu tenho diversos cabos, certo? Esses cabos aqui, eu tenho um cabo para cada componente. E não se preocupem, gente. Quando vocês vão montar uma máquina e tudo mais, trocar uma fonte, professor, sobrou cabo. É normal sobrar. Porque vamos supor, por exemplo, eu montei aqui um computador, e aí eu vou ligar aqui nesse computador, eu vou dar energia aqui para esse SSD, e aí a minha máquina tem um outro disco, ela tem um HD também. E aí eu vou ligar aqui o meu HD, ó. Mas e se a pessoa usar só um disco? Vocês concordam comigo que vai sobrar um fio aqui? É normal sobrar. Só o cuidado que a gente tem é só como a gente vai organizar esses fios. E outra coisa, o cuidado que a gente tem que ter com fonte, gente, voltagem. As fontes mais baratas, elas costumam ter uma chave de energia que ela fica aqui entre 110 e 220. Muito cuidado. Beleza, ligou a fonte na tomada 115 no estabilizador e está em 220. O que vai acontecer? A máquina não vai ligar, não está recebendo energia suficiente. O caso inverso, Vitória, pode usar um SSD e um HD no mesmo computador? Pode. Quantos você quiser, pode misturar os dois que não vai interferir. Beleza, aí eu liguei na tomada 220 e a fonte está em 115. O que vai acontecer? A fonte vai estourar, ela vai queimar. Algumas queimam só saindo uma fumacinha, outras elas realmente pipocam. Então, tomem esse cuidado na hora da voltagem.
Ah, professor, comprei o computador, mas eu não sei onde eu vou usar, se eu vou usar no estabilizador ou se eu vou usar na tomada. Na dúvida, o que que você faz? Deixa em 230. É melhor pecar pelo excesso. Então, o máximo que vai acontecer, a máquina não, ela não vai ligar, certo? Ou pode ligar e não dar vídeo, certo? E outra, as fontes, a galera gamer, por exemplo, as fontes mais caras, elas já não costumam ter essa chavinha. Quando ela não tem a chave, ela é bivolt automática. Então, pode ligar onde você quiser que ela se autoajuste, entendeu? Mas só ter cuidado aí com essa questão da voltagem. A gente tem a placa de vídeo, que ela pode ser tanto interna quanto externa. A placa de vídeo, quando ela é externa, você conecta, igual eu falei para vocês, no slot PCI Express a sua placa-mãe, e aí você vai ter as saídas de vídeo aqui, você vai ter um desempenho melhor para jogos, para gráficos. Mas quando o computador ele não tem uma placa de vídeo externa, onde que fica a placa de vídeo deles? Aqui, ó. Ela fica dentro do processador. O vídeo inteiro é gerenciado pelo processador, certo? E lembrando, trocou a placa de vídeo de um computador, o computador vai gastar mais energia. Então, ó, tem que pensar também em trocar a fonte, colocar uma fonte mais forte. Ó. Bom, a próxima peça é o gabinete, que é igual, que é onde... deixa eu ver, tinha um gabinete aqui, tiraram daqui. Ali, ó, essa peça aí, ó. Pode pegar, pega ela. Ela é levinha, não tem nada dentro. É essa, valeu. Essa peça aqui, ó, que é onde eu vou guardar todas essas peças, elas ficam aqui dentro do gabinete. E só lembrando, o gabinete, o gabinete, ele tem os encaixes aqui na placa-mãe, uma furação, o local dos parafusos. Essa furação, gente, ela é universal, para caber qualquer placa-mãe, entendeu? E aí eu tenho os gabinetes, que é esse torre, que é esse menor, esse maior aqui que vocês conhecem. Eu tenho o gabinete SFF, que é o pequenininho, que vocês já viram em algumas lojas, gabinete mais fininho, menor. E eu tenho o gabinete de rack, que ele é deitado, que é um gabinete que ele é usado para servidor. E o gabinete de rack, ele geralmente vem no formato de gaveta, para a pessoa poder fazer a manutenção sem precisar tirar o servidor daquele lugar. Tá bom? O monitor, que é onde vai ser projetado todas as imagens que são feitas para o computador, certo? Pela placa de vídeo. E aí eu tenho diversos... E esse monitor, ele pode ser tanto integrado, no caso dos notebooks, ou separado, no caso dos desktops. E o monitor, ele tem diversos usos específicos. Por exemplo, se eu preciso de um monitor gamer, eu preciso de um monitor que ele tenha uma frequência muito alta, por causa da quantidade de imagens que surgem. Se eu vou mexer com edição de vídeo, eu preciso de um monitor que tenha uma ampla gama de cores. Se eu preciso de um monitor barato, então eu tenho um monitor que ele reúne as melhores opções de custo-benefício. E aí eu posso conectar ele tanto numa porta VGA, quanto numa porta HDMI, vai depender, então, do seu computador, quais as portas que ele tem. E, por último, eu tenho os dispositivos de entrada, que é o quê? Teclado, mouse, tudo aquilo que eu uso para inserir dados no meu computador, para estar colocando dados no meu computador, ou seja, um teclado, um mouse, um leitor de código de barra lá do supermercado da esquina também, porque eu estou lendo o código e levando a informação para o computador. Tudo isso eu tenho como dispositivo de entrada. E aí, galera, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Bom, hoje vocês participaram bastante, né? Mataram curiosidade, tiveram bastante dúvida, certo? Mas o que vocês acharam? Quero a opinião de vocês sobre a aula de hoje aí, antes de eu fazer a chamada de vocês. O que vocês acharam? Tô até sem voz, nossa, do tanto que eu falei hoje. Tranquilo, galera? Foi bem de boa mesmo? Não, esse conteúdo ele é complexo, então é isso que eu falo para vocês. Se precisar assistir a aula gravada de novo, assiste, para você tirar as dúvidas e tudo mais, certo? Às vezes a gente não pega tudo de primeira, tá bom? Então, assiste de novo se for necessário, tá bom? Bom, eu vou interromper a gravação agora, porque eu vou fazer a chamada de quem tá aqui. Obrigado, Lucas, valeu aí, que bom que você gostou da explicação, certo? Eu tento explicar de uma forma mais fácil possível, porque esse conteúdo aqui, ele é um pouquinho mais pesado, um pouco mais denso, então ele tem que ser com explicação mais leve mesmo, certo? Eu vou, então, interromper a gravação, certo? Para fazer a chamada de vocês, não vão embora. É, eu... Tá, Regis, eu vou marcar o seu aqui também, tá? E aí, não esqueçam, galera que tá vendo gravado, que viu essa aula gravada, não esqueçam de fazer atividade para eu poder colocar a presença de vocês, tá bom? Agora eu vou ficar só com o pessoal aqui para a gente poder fazer a chamada. Deixa eu interromper aqui a gravação.